Mob subitamente percebeu uma coisa. Não seria capaz de mudar. Não sabia para onde despejar suas emoções. Abatido, a sua impotência nascia de contradições. A sensação de que jamais seria capaz de vencer a tristeza. Mob Psycho 100 é um anime que me fascinou bem aos poucos, mas foi bem aos poucos mesmo, tanto que eu quase dropei nos primeiros episódios. Mas claro, como muitos, o que me manteve firme e forte assistindo foi o personagem do Reigen, que pra mim é o melhor personagem de Mob Psycho, inclusive. Mas aos poucos, muito por causa do próprio Reigen, eu fui entendendo a jornada de amadurecimento do Mob e as nuances muito interessantes que atravessam toda a sua jornada. Começando pelo fato do Mob negar com afinco os seus poderes pro mundo. Ele deixa claro que não quer que outras pessoas o vejam somente pelo viés dos seus poderes, que ele quer ser alguém além de um paranormal. Mob quer ser alguém que outros admiram sem ser pelos seus poderes. Exatamente por isso ele não fica mostrando seus poderes para todas as pessoas. Claro, acontece, mas é sempre através de algum acidente ou acaso, como foi quando ele mostrou os poderes pro Reigen, por exemplo. A figura que ele admira nesse sentido é seu irmão Gritsu. Gritsu é a imagem daquilo que Mob quer alcançar em um primeiro momento da história. E eu caí na armadilha do criador de Mob Psycho de ficar aflito com isso, de ficar indignado e reclamar na minha cabeça o porquê esse moleque não quer que as pessoas gostem dele pelos poderes, porque é algo diferente, incrível e pode ser a porta para as pessoas permitirem que ele mostre outros lados seus também. Eu ficava aflito de ver ele negando essa parte tão importante de si mesmo, o fato de ser um paranormal com poderes. Se ele tivesse essa negação por conta do fato de que alguém perigoso poderia aparecer e fazer algo ao descobrir que ele tem poderes, tudo bem, mas era totalmente por conta do fato de que ele não queria essa vantagem, por assim dizer, na sua vida. Então esse começo do anime foi um pouco sofrido pra mim. Como falei, tinha o Reigen e o anime é realmente engraçado, então eu dava algumas risadas, mas nada muito além disso. Só que todo mundo falava bem dessa obra. E como defensor do fato de que o One Piece fica realmente bom lá em Arlong Park, você tem que insistir um pouco, eu não parei de ver. E que bom que eu fiz isso, e cheguei até o momento em que Mob Psycho se torna realmente especial, realmente tocante e reflexivo. O momento em que Hanazawa e Mob lutam. Hanazawa é mostrado como o total oposto do Mob. Ele é popular, as garotas adoram ele é estiloso e usa os seus poderes paranormais para manter o seu status soberano em qualquer situação. Em um embate entre o grupo do colégio do Mob e o grupo do colégio do Hanazawa, o Hanazawa aparece e arrebenta toda a galera do fomento corporal facilmente. Mob aparece e então os dois se veem frente a frente e começa o que é, pra mim, a luta mais interessante de Mob Psycho 100. É um embate de ideias, um embate do estilo de vida dos dois. Hanazawa usa todo o seu poder e ataca Mob sem parar. Esse, por sua vez, praticamente nem se defende e tenta conversar, tenta fazer Hanazawa parar só falando, o que não adianta nada. Mob expressa sua crença e tenta fazer Hanazawa não olhar seus poderes daquela forma, porque na cabeça do Hanazawa, se ele não tivesse seus poderes, ele não seria nada e o Mob queria que ele tivesse uma outra visão em relação a isso, que ele visse que ele é alguém além dos poderes. Hanazawa não acredita nisso e ataca Mob de maneira mais forte, querendo fazer o contrário que o Mob estava fazendo com ele, querendo obrigar, né, o Mob a usar seus poderes para mostrar que é só isso que vai resolver os problemas da vida do garoto, que é incrível e que os paranormais são melhores que as outras pessoas e que exatamente por isso devem mostrar pro mundo as suas habilidades. Mob vai se estressando, acumulando sentimentos, caminhando rumo a 100%, enquanto chora dizendo pra si mesmo que não vai usar os poderes, que vai se manter firme ao que acredita, até que ele explode e mesmo não querendo, ele acaba como que entrando em um estado sem consciência dos seus atos e utiliza seus poderes, ganhando facilmente do Hanazawa. E o Covinhas, seu companheiro espírito, diz a seguinte frase em meio às lágrimas do Mob: naquele momento, Mob percebeu que nunca poderia mudar. E quando eu vi isso, eu logo questionei, como assim o Mob não poderia mudar? Claro que ele pode, as pessoas mudam. Elas mudam seu jeito, mudam seus sentimentos, claro que as pessoas podem mudar. Mas depois eu entendi o que o Covinhas quis dizer e que tem totalmente a ver com a luta entre o Mob e o Hanazawa. O Covinhas quis dizer que o Mob nunca poderia tirar de si o fato de ser um paranormal. Realmente, nesse sentido, tem coisas na gente que a gente não pode mudar. Ele continuaria tendo seus poderes, mesmo os negando sem parar. Eles eram parte intrínseca e importante de quem ele era. E que mesmo se, como foi na luta, ele tentasse ignorar isso ao máximo, ainda assim seu lado paranormal viria à tona e até de um jeito bem pior, como nesse caso de quando Mob explode e destrói tudo, pois não tem muita consciência do que tá fazendo. Em suma, Mob começa a entender que o caminho não é ignorar o fato de ser um paranormal, e sim lidar com isso da melhor maneira possível, o que é refletido de maneira muito sutil e muito bonita no decorrer da história.
história. Um momento marcante em que isso aparece é quando aquela menina finge ser namorada do Mob por causa de uma aposta. Aí ela rasga a própria história que escreveu por ter vergonha, né, na frente das amigas, e o Mob chega e junta todos os papéis ali da história, dizendo que a partir daquele momento ele tomou a decisão de valorizar os próprios sentimentos. Isso é lindo demais, ainda mais vindo do Mob, um adolescente que no começo da história é bem excluído e vai encontrando seu lugar no mundo aos poucos. E isso também porque foi o próprio fato do Mob ignorar os seus próprios sentimentos que o fazia estourar. Assim como o Mob tenta negar ser um paranormal, nós também muitas vezes ignoramos certos sentimentos nossos, principalmente os negativos, como a tristeza. Mas isso é inevitável para qualquer pessoa vai se sentir triste em vários momentos da vida. E se a gente conseguir nos expressar em relação a isso do nosso próprio jeito, com certeza iremos lidar bem melhor com os obstáculos, assim como acontece com o Mob. Tanto que o Mob começa a explodir, chegar ao 100% bem mais devagar, mais pra frente na história, porque ele vai aprendendo a lidar com isso. E pro Hanazawa é o contrário, ele entende que ser um paranormal poderoso não vai resolver todos os seus problemas, ele entende que existem muitos outros lados dele que podem ser tão incríveis como seus poderes, além claro de desenvolver empatia, a parar de achar que é superior a todos os outros. O cabelo dele depois da luta com o Mob é um indício muito legal disso, mostrando algo espalhafatoso, poderoso e que chama a atenção, exatamente como seus poderes. A luta de Mob contra Hanazawa é incrível e puxa a emoção do espectador até o final, porque os dois vão até o fim naquilo que acreditam e acabam sofrendo as consequências indesejáveis e incontroláveis dos próprios atos relacionados às suas crenças. É uma luta que simboliza que o importante é se ter um equilíbrio, nem exagerar e nem negar totalmente uma parte do seu ser, da sua personalidade. E foi aí que eu viciei de vez em Mob Psycho e fiquei com muita vontade de ver como o Mob iria se desenvolver de pouco em pouco dali pra frente, e devorei todos os episódios que tinha. Ele vai se tornando independente, vai valorizando suas próprias vontades. E também me emocionei em vários momentos, porque em alguns aspectos eu era um adolescente bem parecido com o Mob. Mas enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever para receber mais vídeos desse estilo. Valeu demais e até!